Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre tablespaces. Antes de falarmos aí sobre tablespaces, eu vou criar aqui um novo diretório, que vai ser uma nova tablespace que eu criei, chamada table2. Vou acessar o Postgres e vou criar aqui uma nova tablespace. Vou dar uma nova tablespace, que vai se chamar aí table2, a localização dela. Ok. Então, a partir de agora, eu tenho duas tablespaces além da tablespace default, né, que é a minha PG default. Então, eu tenho aqui a table1, que está dentro desse diretório, e a table2, que está também dentro desse diretório. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que uma tablespace ele é uma estrutura física. Ele é uma estrutura física e pelo fato de ele ser uma estrutura física, ela consegue conter estruturas lógicas, objetos lógicos. Então, eu posso estar criando aqui um database que eu vou chamar, por exemplo, de db1 e eu posso apontá-lo para dentro de uma tablespace. Posso apontá-lo para dentro de uma tablespace. Eu também posso, dentro dessa mesmo tablespace, colocar um outro objeto. Posso criar aqui uma tabela, e essa tabela eu vou chamar aqui de T1. Eu posso colocá-la também dentro da tablespace table1. Porém, nesse caso, não é necessário, por quê? Porque como a tablespace db1 já está definida para armazenar os objetos dentro da table1, então se eu criar uma tabela, eu não preciso definir a tablespace, porque ela já vai ser default. Então, eu vou dar aqui um OK. Então, se eu visualizar aqui a tabela que eu acabei de criar, eu posso observar que ele não vai me mostrar a tablespace. Por que ele não vai me mostrar a tablespace? Porque ele pegou a tablespace default do próprio objeto database. Beleza? Então vamos aqui agora a criar um outro objeto, que eu vou chamar ele de T2, e esse T2 ele vai ter uma tablespace table2. Então eu acabei de criar aí uma segunda tabela, e essa segunda tabela ela tem tablespace e a tablespace dela é table2. Beleza? Então isso significa que dentro de uma tablespace, que é uma estrutura física, eu posso colocar objetos como um database, objetos como tabelas e objeto como índice. Posso colocar todos eles dentro de uma tablespace. Então eu posso ter lá dentro de uma mesma tablespace um índice, uma tabela e um database. Isso não impactaria em nada no Postgres, né? Isso seria até vantajoso dependendo da quantidade de tablespaces que eu tenho para fazer o que? Uma distribuição de I/O e diminuindo assim a carga de uso de leitura e escrita do meu disco. Beleza, pessoal? Bom, agora voltando aqui, nós vamos mudar uma tablespace de lugar. Então, como eu mostrei para vocês, nós temos duas tabelas, tá? A tabela T1 e a tabela T2. A tabela T1, ela está direcionada para a tablespace default, que no caso aí é a table1. E a T2, ela está apontando aí para tablespace T2. Supondo que eu precise aí melhorar a performance do meu ambiente e eu quero mudar a minha T1 para uma outra tablespace, como seria esse procedimento? Então, esse procedimento é um procedimento bastante simples, né? Eu vou dar aí um alter table na tabela T1 e vou dar um table space T2. Dessa forma, ela vai fazer a alteração da minha table space. Então, ou seja, ele vai pegar a minha tabela que estava na table 1 e vai ser colocada na table 2. Então, o que eu acabei de fazer foi um alter table na tabela T1, alterando aí para table 2. Então, se eu visualizar aqui novamente a T1, ele vai me trazer que ela agora está numa nova table space. Bom, essa alteração ela foi bem rápida e bem simples aqui, porém ela é uma alteração que quando feita no ambiente de produção, dependendo do tamanho da tabela, ela pode demorar bastante, né? Pode demorar vários minutos ou algumas horas, dependendo aí do que foi do tamanho da tabela. Então é importante ressaltar que a partir do momento que é feito esse alter table para fazer com que uma tabela mude de table space, essa tabela ela vai gerar um lock.
tá? Ela vai gerar um lock, então ninguém vai conseguir acessar mais aquela tabela. Então aquela tabela ela recebe uma trava e enquanto ela não for transferida de um lugar para o outro, ela não vai ser liberada. Então por esse motivo não pode se fazer essa alteração no ambiente de produção, né? O ideal é que se faça uma janela, que se dê uma parada no ambiente para você fazer esse tipo de manutenção. É claro que a gente está falando de ambientes grandes, né? Se for um ambiente pequeno, um ambiente com os dados pequenos, isso pode ser feito a quente sem problema, não impactaria nada. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar sobre as table spaces. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.